Seja bem-vindo à disciplina de Introdução à Educação à Distância, a EAD. Abordaremos agora a unidade 1 da nossa disciplina, Origem e Desenvolvimento da EAD. Nela trataremos as concepções de educação à distância, EAD, histórico da educação à distância, a educação à distância no Brasil, as gerações de EAD e as diferentes tecnologias, o aluno de educação à distância. A partir das últimas décadas, e perpassando cada vez mais agilmente todas as atividades humanas, identifica-se a construção de uma sociedade baseada na informação, com crescente apropriação social, econômica, científica e tecnológica das conquistas da informática e das telecomunicações. As concepções que se encontram presentes na denominada Sociedade do Conhecimento apresentam como instrumento fundamental as redes eletrônicas de transmissão e recepção de dados e informações. O atual momento histórico está a exigir profissionais com conhecimentos e habilidades cada vez mais complexos e diversificados, que só podem ser desenvolvidos na escola. Flexibilidade intelectual, domínio de diferentes códigos e linguagens, criatividade, adaptação a situações novas e outros. Assim sendo, é cada vez maior o número de pessoas que buscam mais e melhor escolaridade e encontram na educação à distância uma forma de ampliar as oportunidades de acesso ao conhecimento e ao desenvolvimento profissional ao longo da vida. Mas, afinal, o que compreendemos por educação à distância? Como podemos caracterizá-la? Como podemos situá-la no contexto do ensino presencial? Primeiramente, é importante esclarecer que a educação à distância, EAD, não é um novo método de ensino, mas sim uma modalidade de educação que requer uma metodologia adequada à sua natureza e finalidades. Essa modalidade não pretende eliminar o ensino presencial ou substituir o professor pelos recursos tecnológicos. Ao contrário, ela pode vir a complementar esse ensino, ou ainda oportunizar formação àqueles que, por motivos de trabalho, localização geográfica ou outros fatores, não têm acesso aos cursos presenciais. Com relação à concepção a respeito da educação à distância, podemos dizer que não existe uniformidade de concepção, pois o conceito evoluiu ao longo do tempo, influenciado por vários fatores, dentre eles, destacando-se o avanço das tecnologias da informação e da comunicação. Além disso, a concepção de educação à distância pode variar conforme o autor, sua base teórica conceitual e sua concepção do que significam educação, ensino e aprendizagem. Portanto, não há uma forma única de definir educação à distância, mas a maioria dos estudiosos da questão destaca as seguintes características: separação temporal e ou espacial entre o professor e o aprendiz na maior parte do processo ensino-aprendizagem, estudos independentes, em que o controle do aprendizado é realizado mais intensamente pelo aluno do que pelo professor ou pelo tutor. Comunicação de via dupla, bidirecional, entre estudante e professor, mediada por documentos impressos ou por alguma forma de mídia ou tecnologia que permite interação entre alunos, tutores e professores e que pode ocorrer de forma síncrona ou assíncrona. Momentos presenciais utilizados para tutoriais, estudos em bibliotecas, seminários, provas, sessão de laboratório, aulas práticas e outros. Uso de processos industrializados que permitem o atendimento em grande escala, divisão do trabalho e de funções, com a formação de equipes que atuam conjuntamente, redes. A definição de EAD consta também na legislação educacional brasileira, especificamente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
93, 94, 1996. A EAD é uma modalidade educacional na qual a mediação no processo de aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores, desenvolvendo atividades educativas em lugares e tempos diversos. Brasil, artigo 80 da Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996. Portanto, a EAD é uma modalidade de ensino flexível e centrada no aluno. O sucesso nos estudos depende de um planejamento rigoroso, de organização do tempo para os estudos individuais, da interação constante entre professores, tutores e colegas, da interatividade com o material didático disponibilizado em rede e da disposição do estudante para construir conhecimentos. Mas você sabe quais são as origens da EAD? Não se deve supor que o ensino à distância seja algo recente. Ao contrário, ele tem uma longa história. A primeira tentativa das pessoas se comunicarem sem estarem face a face foi através da escrita. Um marco importante para a difusão de mensagens à distância foi o desenvolvimento dos serviços de correio, baratos e confiáveis que permitiam aos alunos estudar em casa e se corresponder com seus instrutores. As transformações ocorridas nos séculos XIX, XX e XXI decorrem principalmente da crescente importância que o conhecimento adquiriu na vida cotidiana, ocasionando a necessidade de se promover a escolarização e o preparo profissional de milhões de pessoas que, por vários motivos, não podiam frequentar um estabelecimento de ensino presencial. Assim, iniciou-se a busca por alternativas que pudessem atingir pessoas residentes em lugares distantes, que necessitavam ter acesso às novas informações e conhecimentos. Vamos conhecer algumas iniciativas de ensino à distância do século XIX. Em 1874, nos Estados Unidos, iniciam-se as atividades na primeira universidade aberta do mundo, que ofertava cursos por correspondência. Em 1891, também nos Estados Unidos, inicia-se um curso por correspondência sobre medidas de segurança no trabalho de mineração. Em 1882, a Universidade de Chicago ofereceu o primeiro curso universitário por correspondência. Em 1895, na Inglaterra, a Universidade de Oxford prepara com sucesso 2 turmas de estudantes por correspondência. E em 1898, na Suécia, foi oferecido o primeiro curso de línguas por correspondência. Iniciativas de ensino à distância no século XX. No século XX, ocorre a difusão da EAD por grandes centros educacionais europeus, como França, Espanha e Inglaterra. Do ensino por correspondência, empregado inicialmente como meio de instrução e formação profissional, a EAD evolui gradualmente para o ensino regular e institucionalizado. Segue-se a utilização do rádio no ensino à distância, medida que alcançou grande sucesso em experiências nacionais e internacionais, tendo sido bastante explorada na América Latina, em países como Brasil, Colômbia, México e Venezuela, entre outros. Após as décadas de 1960 e 1970, a EAD passa a utilizar, de forma integrada, recursos de áudio e vídeo. Nessa ocasião, são incorporados à educação à distância o videocassete, a televisão, o videotexto, o computador e a tecnologia de multimeios, que é a combinação de textos, sons e imagens. Isso não significa que tenha havido o abandono do rádio e dos materiais escritos, mas sim que houve a incorporação de novos recursos aos já existentes, para facilitar e tornar mais atrativa a aprendizagem. Podemos destacar que, apesar da origem remota,
Foi nas últimas décadas do século XX que a EAD passou a fazer parte das principais preocupações de cientistas e educadores. Atualmente, a educação à distância está se difundindo em todo o mundo, sendo ofertada tanto nos países ricos como nos países periféricos, e atingindo tanto os sistemas de ensino formal quanto as áreas de treinamento profissional. Finalizamos aqui a primeira parte da apresentação da unidade 1 da disciplina Introdução à Educação à Distância. Desejo a você bons estudos!